Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Renato André, diretamente de Brasília, e muito em breve estaremos juntos no módulo de Bases Fisiológicas do Treinamento Desportivo, aqui do curso de pós-graduação do Instituto INADES. Hoje, nosso objetivo é fazer uma pequena introdução daqueles tópicos que serão tratados durante nossa aula, ok? Então, deixa eu só dividir a tela com vocês. Muito bem. Como eu citei há pouco, nosso tema será Bases Fisiológicas do Treinamento Desportivo e, nesse sentido, nós tentaremos aliar conhecimentos do treinamento desportivo ao arcabouço teórico da fisiologia do exercício, tanto nesse sentido como no sentido inverso. Com qual objetivo? Com o objetivo de fomentar uma base teórica de análise para que vocês, profissionais, possam melhorar ainda mais a prescrição do exercício e o consequente exercício profissional. Muito bem. Se nós pensarmos em desempenho esportivo e olharmos para o espectro que contempla a manifestação da forma física, nós veremos que esse desempenho esportivo depende de inúmeros parâmetros. Dentre eles, podemos citar aspectos ou os domínios técnico, o domínio tático, as capacidades volitivas, as estratégias empregadas e as capacidades físicas. Dependendo da área em que nós trabalhamos, estudamos e nos debruçamos mais sobre algum desses espectros. É verdade também que é necessário que conheçamos um pouco deles todos. No entanto, por tradição, é comum os profissionais de educação física se debruçarem mais sobre o estudo do espectro das capacidades físicas, como também da técnica e da tática. No entanto, as capacidades volitivas, que têm a ver com motivação, nível de envolvimento do sujeito com a tarefa, percepção subjetiva de esforço, ou seja, doutrinas perceptivas atreladas ao nível de associação psicoafetiva do sujeito com a tarefa, têm sido cada vez mais estudadas e esse escopo teórico passou a fazer parte fortemente do ambiente teórico-prático do treinamento desportivo. Quando nós pensamos em treinabilidade, ou seja, o quão possível é melhorar o desempenho de um sujeito, nós vamos voltar àquele espectro, aqueles itens que eu citei no slide anterior. Então, por exemplo, nós temos aí parâmetros condicionais biológicos. Esses biológicos se diferem entre morfológicos e funcionais. Temos parâmetros comportamentais, também cinesiológicos, que envolvem a técnica e a tática, e também aqueles relacionados à administração do processo de treinamento e manifestação motora. Muito bem. Eu pergunto aos senhores, esses parâmetros condicionais, eles são treináveis? Sim, nós sabemos que não todos, mas parte deles. Por exemplo, se nós olharmos aqui os cardiopulmonares, nós sabemos que a potência aeróbica é treinável. No entanto, o diâmetro ósseo não é treinável. Nesse sentido, então, quanto devemos treinar de cada um? E é na fisiologia do exercício, é no biologismo que nós encontraremos grande parte das respostas para isso. No entanto, a transformação disso em treino passa por um processo prolixo e metodológico do treinamento desportivo. Se nós pegarmos o modelo do Verkhoshansky, ele diz o seguinte, que nós temos no eixo X, o parâmetro chamado de S, a maestria física. Já no eixo Y, plotado como P, seria o potencial atlético que a espécie traz consigo, ou seja, o quanto que a espécie humana já demonstrou de capacidade. Entre os dois, existe a dinâmica
de oferta de carga de treino, os estímulos ofertados por nós aos nossos clientes, e o T, que é a capacidade que o sujeito tem de suportar essas cargas e empreender, ou melhor, desenvolver o seu desempenho esportivo. Nesse sentido, nós precisamos ter um olhar atento para aquilo que é o potencial atlético da espécie, aquilo que já foi manifestado, para que possamos, dessa forma, prognosticar até onde o nosso atleta, pelo menos em tese, daria conta de evoluir. Nesse sentido, quando pensamos em organizar o treinamento, nós iremos, sim, em todo aquele arcabouço teórico das formas de delimitação e organização temporal do treinamento, chamados de teoria e metodologia do treinamento esportivo. Nós iremos organizar, ou seja, estabelecer como é que o sujeito vai treinar em cada período e, a partir daí, organizar e prescrever o treino. Então, vocês podem ver aqui esse círculo azul não preenchido. Vamos imaginar que ele seria o meu atleta, o meu cliente, numa condição inicial. Ele tem vários marcadores de performance, ok? E que depois de um processo de treinamento, ele vai ter o seu desempenho alavancado para um outro nível, apresentado aqui como o azulzinho preenchido. Esse processo, ele em tese é muito simples. Agora, na prática, ele se mostra bastante trabalhoso, prolixo e cheio de vieses. Ainda, segundo o modelo do Verkhoshansky, ele diz o seguinte, né? Que a maestria física, ela depende fundamentalmente de uma cascata de efeitos, certo? Esses efeitos, eles passam pelo quê? Pelos métodos de treino que são utilizados. Métodos esses divididos enquanto intensivos e enquanto extensivos. Esses intensivos, eles têm um relacionamento um pouco mais voltado para a questão do impacto metabólico do exercício. Quando eu falo assim, eu estou relacionando isso à questão dos estímulos que geram alterações morfoteciduais, ou seja, que mudam um pouco a biologia dos tecidos, tanto na sua forma, na sua morfologia, quanto na sua função. Ou seja, altera comportamentos fisiológicos e metabólicos. Já no que tange aos treinamentos e os métodos voltados ao campo extensivo, nós estamos mais relacionados ao campo do desenvolvimento das habilidades motoras, a como que o aprendiz se comporta aos estímulos, ok? Essa cascata de efeitos oriundos desses estímulos precisa ser muito bem caracterizado para que essa maestria física, para que o estado pleno da forma física seja alcançado. E é esse o contexto daquilo que nós vamos discutir durante a nossa aula prática, na verdade, nossa aula presencial, que ocorrerá muito em breve. Ok? Espero vocês lá. Conto com a participação de todos. Fiquem com Deus e até mais.